Síndrome nefrótica. Qual que é a diferença da síndrome nefrótica para nefrítica? A nefrótica, a gente tem alteração na permeabilidade da membrana. Então, as proteínas passam por essa permeabilidade que no normal não poderia passar. Então, é a alteração da permeabilidade do glomérulo às proteínas. A causa é a alteração na estrutura dos podócitos. Podócitos tem prolongamento, que são células que têm prolongamento que abraçarão os capilares glomerulares, formando uma barreira de filtração. Observação: os podócitos se entrelaçam entre os capilares, formando pequenos espaços que permitem a filtração glomerular e impede a passagem de proteínas maiores. Doenças que têm uma desorganização desses podócitos que fazem eles ficarem mais abertos. Eles irão permitir a passagem mais livre de proteínas e é isso que causa a síndrome nefrótica. Perda da barreira elétrica. O que é essa perda da barreira elétrica? Será a proteinúria seletiva, que só vai passar a albumina, que é uma proteína que tem peso molecular menor e sem uma carga elétrica que impeça sua passagem pelo glomérulo. Ela começa a ser eliminada pela urina. Nós temos também a perda da barreira física glomerular. Tendo uma desorganização dos podócitos que gera uma perda da barreira física, aí que sim que abre as porteiras mesmo. Então as proteínas vai ser não seletiva. Todo tipo de proteína vai passar, porque não tenho mais uma barreira física impedindo a passagem das proteínas. Então, na síndrome nefrótica, eu vou ter uma hipoalbuminemia. Pela perda de albumina, eu vou ter menos que 2,5 miligramas de litro. Perda da proteína também anticoagulante, então esse paciente vai ter problema com hipercoagulabilidade, uma tendência a fenômenos tromboembólicos. Nós também temos a perda de imunoglobulina, ele fica mais suscetível à infecção. Temos também a perda da transferrina, que é a proteína que transporta o ferro para a medula para a produção de hemoglobina. Então, eu posso ter uma anemia ferropriva que não responde à reposição de ferro. Com a perda de proteína,
eu estou diminuindo a pressão oncótica dentro dos vasos sanguíneos e com isso tenho tendência do líquido sair para o interstício. Isso leva ao edema. Com perda de proteína e o aumento da pressão oncótica, vão estimular o fígado a secretar mais proteína. Mas esse aumento não é seletivo. A gente tem também um aumento da secreção de lipoproteína. Com isso, temos uma hiperlipidemia, chegando ao ponto de liberar lipídios da urina. Na forma de lipidúria, vamos ter aumento do colesterol, LDL e VLDL. A lipidúria, que pode ser evidenciada na urina através da presença de corpos graxos ovulados, que é células tubulares, células epiteliares dos túbulos renais com gotículas de gordura no seu interior. Então aqui está o nosso glomérulo, a cabeça de Bowling e a permeabilidade alterada. Então todas as proteínas estarão passando. Não vai ter a filtragem, não vai ter a retenção dessas proteínas. Virando aqui também. Podemos ter também o cilindro graxo formado por gordura. Complicações. Vamos lá pelas complicações. Fenômeno tromboembólicos pela perda das proteínas anticoagulantes, como a antitrombina, que vai predispor algum fenômeno como trombose da veia renal. É mais comum a trombose da TCP também, então, trombose venosa profunda, e as duas podem acabar culminando em um tromboembolismo pulmonar. Observação: esses fenômenos tromboembólicos estão relacionados com a albuminemia. Quando menor a albumina plasmática, mais chance dos fenômenos tromboembólicos. As infecções também pela perda de imunoglobulina, principalmente da IgG, é a mais comum. E a peritonite bacteriana espontânea, aquele paciente que tem edema generalizado, tem ascite, é uma complicação, é a peritonite bacteriana espontânea, principalmente por pneumococo e E. coli. Pode ter outros casos de infecção também, como pneumonia, sepse. Temos a aterogenese, que é o aumento dessa gordura LDL, VLDL, né? Ele tem nível elevado de LDL. Risco de eventos arterioscleróticos, vascular. Além disso, ela também acelera a perda da função renal. Por isso, esse paciente tem que receber histamina para controlar os níveis de colesterol LDL. Nós temos a perda da função renal, porque as proteinúria leva à perda da função renal. Ao longo do tempo, as proteínas lesionam as células dos túbulos renais, levando à inflamação e fibrose dos túbulos renal e à perda da função renal no decorrer do tempo. Por isso, pacientes com síndrome nefrótica têm que se usar uma droga para reduzir a proteinúria, porque tem um efeito muito
deletério para a função renal. Esse paciente precisa reduzir a pressão de filtração glomerular para diminuir a proteinúria, e as trocas de indicação são a IECA e os bloqueadores de receptores angiotensina. Temos esqueminha aqui, então está aqui nosso glomérulo. Diminuição da pressão oncótica dentro dos vasos sanguíneos. O líquido sai para o intestino, acontecendo o edema. Aqui a saída das proteínas pela alteração da permeabilidade da membrana de filtração, que nós falamos dessa proteína anticoagulante que gera os fenômenos tromboembólicos, que pode ser a mais comum, trombose da veia renal, a mais comum, a TFP, trombose de veia profunda, que pode gerar também as duas, causando um tromboembolismo pulmonar. A transferrina, que é a proteína que transporta o ferro para a medula, para a produção da hemoglobina. A anemia ferropriva, que não responde à reposição de ferro. A questão da proteína da hemoglobina, principalmente IgG, fica suscetível a infecções. A periodonte bacteriana espontânea acontece muito, principalmente pelo pneumococo e H. coli. Pode acontecer outro tipo de infecção, como pneumonia e sepse também. O problema renal, pela perda da função, essa proteinúria vai prejudicando os túbulos com o tempo, acontecendo depois a inflamação, a fibrose. A proteína é constatada acima de 3,5 gramas ao dia, e com a diminuição da proteína plasmática, o fígado começa a secretar mais proteínas, aumentando, não seletivas, pela diminuição da pressão oncótica. Então nós temos secreção de lipoproteínas, com isso tem a hiperlipidemia, liberando lipídios na urina. A lipidúria tem aumento do colesterol LDL e VLDL. Que nós falou da aterogênese, que pode ocasionar uma placa de ateroma, e também tem os cilindros graxos, que é formado por gordura.